Iniciando mais um Conversando com Economistas de hoje, o nosso bate-papo vai para Barretos. É com Caio Van, economista e delegado regional do Corecon São Paulo, lá em Barretos. Caio, seja muito bem-vindo ao Conversando com Economistas. Muito obrigado, Renato, pela oportunidade. É um prazer estar compartilhando minhas vivências, minha experiência, né? E sobre a minha cidade, minha região de Barretos. Imagina, a gente que agradece aí a sua disponibilidade em bater esse papo, compartilhar um pouquinho das suas experiências e as suas ideias aqui com os economistas que acompanham o nosso programa. Para a gente iniciar, fala para a gente a sua escolha aí por fazer ciências econômicas. O que te levou a escolher o curso de ciências econômicas e como foi sua trajetória após concluir o curso, por onde você iniciou? Bem, Renato, foi minha segunda graduação. Minha primeira graduação foi bacharel em História. E nessa graduação, que eu estudei em São Paulo, na Universidade de São Paulo, eu me interessei muito por temas econômicos, da história econômica. E eu necessitava de ter essa segunda graduação para continuar as pesquisas acadêmicas. Me apaixonei pela economia e fiz como minha segunda graduação. Está Gostei tanto, acabando. Pode falar, pode falar. Não gostei pode tanto, continuar. eu saio, estou em transição de carreira. Eu sou docente, né, de história na rede estadual, estou em transição de carreira para economista da área financeira. Muito bom. Então, um economista jovem é economista, é docente, já tem um bacharel em história e no seu currículo também tem um MBA em controladoria e finanças, que também você tem uma atuação nesse segmento aí de controladoria e finanças. É isso mesmo? Sim, isso mesmo. Eu trabalho hoje com educação financeira, trabalho com reestruturação de dívidas, pessoas que estão bem endividadas, a gente procura, né, o caminho para essa pessoa ter acesso a um crédito melhor, e trabalho também com viabilidade econômica, estudo, né? E eu tenho uma franquia de uma financeira chamada F Crédito. Eu concedo consignados, eu consigo crédito para as pessoas para ajudar ela a sair desse sufoco, né, que ela está passando. Aproveitando que você falou aí que você trabalha com reestruturação de dívidas, estudo de viabilidade econômica e educação financeira, fala para a gente quais são os campos de atuação, para quem está nos acompanhando agora. O economista fala, nossa, eu quero atuar nessa área de reestruturação de dívidas. Por onde ele tem que seguir? Quais são os caminhos, o Caio? Olha, tem que ter bastante sensibilidade, né? A pessoa que está muito endividada precisa ser acolhida e não ser julgada. Ter essa sensibilidade de acolher. É difícil para as pessoas muito endividadas, né? Tocar nesse assunto da dívida, a pessoa fica sem dormir, fica preocupada. A pessoa, às vezes, né? Ela busca empréstimos de familiares, agiotagem. Então, é um trabalho que necessita o quê? É sensibilidade, saber ouvir a pessoa e achar um caminho, né, na economia formal para essa pessoa conseguir um financiamento, para essa dívida com uma parcela maior, com uma taxa de juros menor. É Bem, importante lidar com as pessoas também, não só com os números. ainda sobre esse tema, na sua visão, como a reestruturação de dívida ela pode contribuir para a saúde financeira de uma empresa ou um indivíduo a longo prazo? Qual é a sua visão sobre essa pergunta? Sim, porque tem muitos negócios, né, na parte empresarial que são viáveis economicamente, mas estão sem fôlego financeiro. Precisa de um financiamento melhor. E o economista na empresa, né, ele salva a vida do empresário que não sabe onde que eu vou conseguir esse crédito, conseguir um crédito de qualidade. O contador, nossos colegas também fazem isso, mas o economista faz, né, com grande qualidade esse trabalho, de achar o caminho para conseguir um financiamento saudável, um prazo longo, e tem muito, muito trabalho nessa área. Isso é bacana. Agora, falando agora um pouquinho dessa parte de estudos de viabilidade econômica, né? Daqui a pouquinho também a gente vai falar um pouquinho sobre educação financeira. Na sua visão, de que forma o estudo de viabilidade econômica e a educação financeira se complementam
tomada de decisões sustentáveis? Certo. A viabilidade econômica, a gente faz primeiro um estudo, né? Eu faço, os colegas também, da conhecer a economia regional. Onde que essa empresa está inserida, qual que é o mercado local da cidade, né? O mercado do estado, quais são os desafios e oportunidades dessa empresa. Você tem que ter esse conhecimento. O estudante, né? Tem que acessar os sites, né? Que tem bastante informações. O IBGE é um exemplo, né? O IPEA tem muitos caminhos, muitos dados que precisam ser trabalhados. O economista trabalha com esses dados, né? Ele traduz para as pessoas, é o que o Odilon quer fazer, nosso presidente. Ele quer traduzir a economia para a pessoa comum, para o brasileiro comum, entender, né, a importância desses temas. Aproveitando que você falou sobre isso, realmente o Corecon São Paulo, ele está colocando em debate, juntamente com outras entidades, um plano para desenvolver, trazer um estudo de desenvolvimento econômico para o nosso país, né? Então, são artigos que o Corecon está publicando mensalmente, assinados por todos os conselheiros aqui da casa, aqui do Conselho, que traz justamente um debate, né? Para um desenvolvimento nacional para o país. Então, é bom, foi bem lembrado aí você ter trazido aí essa fala do presidente, né? Esse pensamento aqui do Corecon São Paulo em trazer debates aí para melhorar a situação, trazer soluções para o desenvolvimento econômico e sustentável do nosso país. Caio, agora falando de educação financeira, na sua visão também, como é que você vê a importância de ter educação financeira desde cedo? O que você pensa Olha, sobre o tema? o Renato, desde que começou, entrou na rede estadual paulista, a matéria educação financeira, o interesse das crianças, crianças periféricas pobres da rede estadual, né, diversas, aumentou muito pelo cuidado do dinheiro, sabe? Eu tô lá presente, eu converso com os professores de educação financeira da minha diretoria de ensino, é muito grande o impacto de ensinar isso na escola. Finalmente, né, o governo paulista teve a coragem de colocar no currículo educação financeira. Caiu na prova paulista, numa prova oficial, questões de educação financeira. As coisas estão mudando para melhor. Era o anseio aí de todos, né, para que estivesse na grade curricular essa área de educação financeira. E aí eu te pergunto o seguinte: na última entrevista que eu fiz aqui com um dos delegados, eu gostei muito da resposta dele, e agora eu quero saber a sua, né? O que é preciso para ter educação financeira a longo prazo? Quais são os caminhos aí para você poder ter realmente uma boa educação financeira? Até para não se endividar, né? Você que trabalha nessa área de endividamento, optando aí por crédito. Então, queria que você falasse um pouquinho sobre esse assunto também com a gente. Olha, Renato, eu acho que o primeiro passo é organização. Você parar tudo. Eu faço com meus clientes, né? Nas consultorias, falo assim, ó, todas as notas que você gastou essa semana no supermercado, os comprovantes, né? Você enxergar tudo que entrou e tudo que saiu do seu orçamento mensal. Às vezes uma despesa pequena, né? Tá atrapalhando o seu orçamento e você não enxerga. Quando você coloca, né? Você anota, pode ser num caderno. Você anota no caderno tudo que você gastou as despesas no mês, você consegue ver a natureza dessas despesas, se elas são realmente necessárias, né? Ou se foi um impulso do momento. Isso é muito importante e está dando muito resultado. Isso é bacana. Caio, eu vi aqui também no seu currículo que você escreve artigos acadêmicos sobre história econômica e ferrovias. Eu queria que você comentasse um pouquinho para a gente sobre esses artigos que você escreve. Uhum. Renato, na minha trajetória, eu trabalhei no Arquivo do Estado de São Paulo, a PESP, no bairro de Santana, na zona norte de São Paulo, e eu organizei documentações das ferrovias, e eu vi como era importante as ferrovias para o desenvolvimento de São Paulo. Se São Paulo é o que é hoje, foi pelo café, graças ao café e graças às ferrovias. Acumulou capital com o café, investiu em ferrovias. E sempre tive essa curiosidade intelectual. Por que acabaram as ferrovias? O que aconteceu? Pesquisei, estudei sobre o projeto do Ferranel em São Paulo, escrevi alguns artigos, né? E até hoje
falta essa infraestrutura básica de transporte no Brasil. Como o Brasil vai ser um país desenvolvido sem ferrovias? Esses artigos que você escreve é para algum veículo de comunicação? Onde fica? Se de repente surgir aqui o interesse de alguém querer ler, querer conhecer um pouco, até também para ter um norte aí para começar também a escrever artigos aí, não necessariamente sobre história econômica e ferrovias, mas sobre outros assuntos. Sim, eu congressos para revistas, né, algumas revistas internacionais, para revistas sobre história econômica, né? É um artigo, não foram artigos para o grande público, artigos mais acadêmicos, mas é uma pesquisa, né, Uhum. fundamental para entender o problema do desenvolvimento no Brasil. Legal. Caio, vamos falar agora sobre a sua atuação como nosso delegado. Você é nosso novo delegado aí em Barretos. Eu queria que você falasse para a gente quais são suas expectativas, o que você espera, no que você pode contribuir para os economistas aí da região de Barretos. Eu só queria compartilhar com meus colegas economistas que a economia de Barretos é um pouco diferente das outras regiões administrativas. Por Conta para a quê? gente. Porque a nossa cidade, nossa região, ela é muito ligada ao comércio exterior, né? Tem grandes empresas, o Minerva, a JBS, que a produção é toda para exportação, grande parte da produção. Então, acontece uma crise na Rússia, a Primavera Árabe no 2011, no Egito, para a produção. É uma cidade muito ligada, uma região ao comércio internacional, produção de suco de laranja, cutrale, usinas de cana-de-açúcar, né, e álcool, e também a área da saúde. Tem o maior hospital de câncer, Hospital do Amor da América Latina. A gente tem serviços especializados. É uma economia, né, diversificada, uma economia voltada para o exterior e uma economia complexa. Ah, olha só, bem interessante, né? Bem, Caio, a gente poderia ficar aqui o finalzinho da tarde conversando, mas a gente está chegando já ao final do nosso conversando. Deixa um recado agora especial para os jovens economistas, né? Para aqueles que estão começando agora a graduação de ciências econômicas e para aqueles que estão iniciando agora essa jornada no mercado de economia. Qual o recado que você dá? Não desistam, é uma profissão, né, muito significativa, não tem como pensar desenvolvimento de um país sem o economista, pensando nesse país. Então, segue igual o Caio. O Caio é um jovem economista, né? Já tem essa vasta experiência e compartilhou um pouquinho hoje das suas ideias aqui conosco. Caio, obrigado, viu, novamente, por ter aceitado, por bater esse papo com a gente. Eu tenho certeza aí que você vai inspirar diversas gerações que nos acompanham, que acompanham diariamente aqui o nosso Conversando com Economistas. Foi uma satisfação imensa bater esse papo hoje contigo. Muito obrigado, Renato. Eu agradeço também ao presidente Odilon para tudo que ele está fazendo pelo Corecon São Paulo. Muito bem, obrigado você novamente. E aí, com mais essa história, mais esse compartilhamento de ideias, finalizamos mais um Conversando com Economistas. Espero que você tenha gostado. A gente se encontra num próximo programa. Um forte abraço e até lá. Tchau, tchau.